Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Por que mentiste ao Espírito Santo? Tem coragem de assistir? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Nós estamos vivendo um momento da sociedade em que há muita busca pelo status, pelo reconhecimento, o status social, o reconhecimento de outras pessoas. E muitas vezes, muitos têm enganado a si mesmo, têm vivido uma mentira para mostrar para o outro que é bem-sucedido, que possui recursos materiais, financeiros, etc. Então, você já, com certeza, já percebeu, né, esse panorama que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Espero que você não seja um desses, em que tem buscado esse reconhecimento, do outro. E é isso que eu sempre falo. Tem buscado viver para o outro, não tem mais vivido para si. Muitas vezes tem que se afundar em dívidas, se afundar em contas para poder demonstrar uma vida, talvez nas redes sociais, que não é real. E aí, você pode se perguntar, o que tem a ver, né, o que eu estou falando aqui com o título do nosso vídeo? Por que mentiste ao Espírito Santo? Porque às vezes nós podemos até enganar o homem, mas o Espírito Santo de Deus, a esse ninguém engana. Esse é impossível você enganar. Às vezes você pode até se auto-enganar, mas é o Espírito Santo de Deus, jamais. E aí o contexto em que nós iremos falar, aprender sobre esse ensino que é como uma espada cortando em nosso coração, sobre a mentira de Ananias e Safira, que está lá em Atos, capítulo de número 5. Eu vou ler apenas um versículo, que vai dizer no versículo 3 assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Olha o que Pedro está dizendo para Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a essência da pregação, a essência do Evangelho, sobre a essência da igreja. Então nós vemos que aqui nós estamos num cenário da igreja primitiva, em que as pessoas que faziam parte dessa comunidade, o caminho, estavam cheios do Espírito Santo. Mas, mesmo diante desse cenário de maravilhas, nós vemos pessoas que deixaram encher o seu coração por Satanás. E aí, o que nós devemos observar, que nós não podemos, agir como Ananias e Safira. Devemos estar vigilantes. Mas como assim, Cláudio? Será que eu vou agir dessa forma? Se nós dermos legalidade para Satanás encher o nosso coração, com certeza nós iremos agir dessa maneira. Porque, diferentemente daquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que deixa Satanás tomar conta do seu coração, das suas emoções, ele vai agir, fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, que nós venhamos estar alertas. A Bíblia nos diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então não é porque talvez nós estamos num momento de estar cheio do Espírito Santo, de busca espiritual, que Deus tem nos fortalecido, que nós devemos baixar a guarda, deixar de lado a vigilância. Nós precisamos vigiar a todo momento, porque nós somos carnais. A lei é boa, é espiritual, mas nós somos carnais. Por isso, muitas vezes, as pessoas não gostam de ouvir essa mensagem de confronto, que é muito mais fácil eu ouvir uma mensagem que vai animar o meu ego, vai alimentar o meu ego, do que ouvir uma palavra que é necessário eu me autoanalisar e tomar as devidas providências para permanecer no caminho de Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas é isso que Deus requer de nós, essa constante no caminho
reto, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se deixar levar por tudo que o mundo tem a nos oferecer e nos conduzir a praticar o mal. E aí, olhando para esse cenário aqui que nós acabamos de ler, se você for ler lá no capítulo de número 4, no finalzinho do versículo, nós vemos que José, o chamado Barnabé, ele vende um campo, vendeu sua propriedade e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira, vendo essa atitude nobre, essa atitude espiritual, essa atitude de renúncia de Barnabé, eles vão também querer receber essa vanglória. Talvez eles acharam bonito, né, o reconhecimento que foi dado, a atitude nobre de Barnabé, e eles também queriam esse reconhecimento. Lembra que eu comecei dizendo? A busca pelo status, a busca pelo reconhecimento, que muitas vezes leva ao engano. Então, eles, ao olhar aquilo, acharam bonito. Mas muitas vezes, aqui nós já tiramos a primeira lição, muitos querem, né, talvez trazendo para o meio nosso cristão, a ser usado com autoridade, ser cheio do Espírito Santo, ser aquela pessoa que carrega a presença de Deus. Né? Porque viu alguma pessoa, como aquela pessoa é usada por Deus, como aquela pessoa é cheia de Deus. Mas muitas vezes não quer pagar o preço que talvez aquela pessoa que ela tanto admira e tanto quer ser como ela, pagou o preço para ser usada por Deus. Porque é um processo. Ninguém constrói um relacionamento com Deus do dia para a noite. Engano você achar isso, né? O engano é uma mentira. Porque é um processo de renúncia. É um processo de abrir mão de muitas coisas. Para ter um relacionamento com Deus. Primeiro de tudo, precisamos renunciar a nós mesmos. Renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Nós precisamos, primeiro de tudo, renunciar a nós mesmos. Então não é fácil. E muitos querem, talvez, carregar essa presença, ser usado por Deus, ter intimidade com Deus, mas não porque ele quer um relacionamento com Deus, mas porque ele quer mostrar para outra pessoa. Ele quer ser admirado por outra pessoa, mas não está disposto a pagar o preço, a passar pelo processo. E é isso que nós vemos nesse texto aqui. Ananias e Safira olhou, né, José, chamado Barnabé, e se admirou. Viu que as pessoas talvez deu o devido reconhecimento por essa atitude nobre de vender toda a sua propriedade e colocá-la aos pés dos apóstolos. E isso, claro, compulsionado, movido pelo Espírito Santo de Deus. Essa atitude não foi porque a igreja, os apóstolos, o obrigaram a fazer a vender a sua propriedade e a entregar. E é isso que Pedro diz para Ananias. Ananias, a parte que ele diz aqui, ó, versículo 4. Você vendeu a propriedade, retendo parte do valor. Se a propriedade não estava sob o seu domínio, a propriedade era dele. E você, depois que a vendeu, não estava em teu poder o valor do recurso? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse é o pior pecado que existe na face da terra. O pecado premeditado. Ananias, ele planejou, ele arquitetou aquela atitude de enganar. Vendeu parte da propriedade. Observe que o julgamento de Deus veio sobre Ananias e Safira, não porque ele não entregou todo o valor da propriedade, mas porque ele mentiu, dizendo que vendeu a propriedade e entregou todo o valor, assim como Barnabé fez. Então, a atitude errada não estava em reter parte, ele poderia ter, em sinceridade, eu vendi a minha propriedade, tirei uma parte do valor para eu fazer sei lá o quê, e estou entregando à igreja parte do valor. Foi isso que Pedro disse, estava em teu poder o valor. Foi isso que Pedro disse, estava em teu poder, tanto a propriedade como o dinheiro após a venda. Você poderia fazer o que você bem quisesse, bem entendesse. A igreja, né, trazendo em outras palavras, a igreja não te exigiu isso. Infelizmente,
Acontece nos nossos dias, mas a igreja que não exigiu a venda, a entrega total das posses. Barnabé fez, muitos dos cristãos venderam suas propriedades e entregaram aos apóstolos para servir como ajuda às necessidades para a propagação do evangelho. Não foi uma exigência determinada. Então, o que é que Ananias e Safira estavam buscando aqui? O reconhecimento. E aí, essa busca por reconhecimento, muitas vezes, cai no engano, na mentira, que foi isso que aconteceu. A mentira de querer demonstrar ser algo e não ser. Aí pega muita gente. Demonstrar querer ser algo que nós não somos. E não esconda a sua lepra. Não esconda o seu pecado. Não esconda as suas chagas, as suas feridas. Olha o que aquele homem leproso, lá em Mateus capítulo de número 8, quando Jesus Cristo está descendo do monte, ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele não escondeu a sua lepra. Não esconda a sua lepra, não se esconda o seu pecado por querer buscar o reconhecimento do outro. Você está mentindo para quem? Para o Espírito Santo, porque ele sabe das nossas doenças, das nossas chagas, das nossas lepras. Ele conhece a nossa lepra. Não esconda diante dele, não esconda o seu pecado para buscar o reconhecimento do homem. Se você tiver uma ferida e tampar ela vai o quê? Ela não vai cicatrizar, porque não vai ter oxigênio circulando. O que vai acontecer? Ela vai começar a apodrecer a sua carne. Então não esconda o seu pecado. Não tampe a sua lepra. Vai aos pés daquele que pode te curar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Apresente a ele: Senhor, o Senhor sabe as minhas falhas, os meus defeitos. E nenhum homem, não há sequer um homem justo sequer na terra. Então, não queira demonstrar algo que você não é. Apresente a Jesus: Senhor, as minhas falhas, me ajude em minhas fraquezas. Aquilo que eu não quero fazer, acabo cometendo. Então, apresente diante de Deus a sua lepra, a sua dificuldade, os seus pecados, não esconda. Então, observe que Ananias, ele vai diante de Pedro entregar parte da propriedade com um pecado premeditado. Esse é o pecado, como eu tinha acabado de falar. O pior pecado do homem é esse. É o pecado consciente, o pecado premeditado. Ele arquitetou tudo. Vou fazer isso. Ainda combinou com sua mulher. Com o consentimento de sua mulher. Vamos lá, levar esse dinheiro, dizer a eles, aos apóstolos, que é todo o valor da propriedade, mas a gente reteve parte de algo, para que nós possamos ser reconhecidos, pela comunidade dos cristãos. E aí que estava o engano, aí que estava a mentira. A busca pelo status social, a busca pelo reconhecimento, a busca por demonstrar uma espiritualidade que não existe. E aí está o grande engano. Então, o que nós, sendo pontuais no ensino, que nós podemos tirar dessa lição de Ananias e Safira? 3. Primeiro, que eu já falei muitas vezes, repeti aqui durante esse vídeo: a busca pelo reconhecimento de outro, não de Deus. A busca pelo status social. Segundo, o engano, que há muitas vezes, para alcançar esse reconhecimento do outro, eu preciso viver o quê? Em uma mentira, em um engano, demonstrar quem eu não sou. E o terceiro, o amor ao dinheiro. Porque ali, talvez, não sei, aí é conjectura, o Espírito Santo tenha realmente colocado no coração deles venderem essa propriedade. Mas no momento em que eles viram talvez aquela grande quantidade de dinheiro, eles pensaram: vou conseguir o reconhecimento, pelos outros, e mesmo assim ainda vou reter parte, vou ter um lucro, vou guardar parte desse recurso. Então, o amor ao dinheiro. Então, é isso que nós vemos no nosso cenário atual da humanidade. A busca pelo reconhecimento. E muitas vezes, a busca por esse reconhecimento, eu tenho que viver uma vida de engano, uma vida de mentira. Demonstrar algo que eu não sou ou demonstrar algo que eu não tenho. E aí está o grande perigo, que eu e você devemos fugir.
Porque nós podemos mentir para o homem, mas para o Espírito Santo jamais. Por que mentistes para o Espírito Santo? É uma palavra muito forte. Não tem como nós mentirmos para aquele que é onisciente. Podemos até nos auto-enganar, mentir, enganar o outro, mas ao Espírito Santo de Deus, que tudo vê, se eu descer a mais profundidade da terra, lá ele vai me encontrar. Se eu subir aos mais altos céus, lá ele está. Se eu colocar minha cama no mais profundo mar, lá ele está. Não tem como fugir do Espírito Santo. Não tem como enganar o Espírito Santo. Então, algo que impactou muito ao meu coração, não esconda a sua lepra. Não esconda a sua lepra. Vá aos pés daquele que pode te curar. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Não viva uma vida para o outro, mas o que importa é o nosso relacionamento com Deus. Em ser, realmente, é o que eu falo para Deus em minhas orações. Senhor, que eu venha ser um filho, que o Senhor, como meu Pai, venha ter orgulho de mim. Porque eu sou falho, eu sou pecador, reconheço que sou leproso e preciso ser purificado. Então me ajuda em minhas fraquezas, para que eu venha ser um filho que venha honrar o Pai. Então é isso que você precisa, que eu e você precisamos fazer. Não buscar o outro. Estou demonstrando para o outro que eu sou espiritual, que eu sou, Enfim, não busque isso. Busque ser reconhecido no céu. Não busque um reconhecimento na terra. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.